Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu queria falar sobre a experiência de gravar vídeos no YouTube. Tem uma semana que eu estou fazendo isso, tenho recebido muito incentivo de ex-alunos, alunos, colegas de trabalho, gente que tem mandado pautas, perguntado sobre assuntos, pedindo que eu comente sobre alguns temas. Tem gente me pedindo para falar sobre o Bernie Sanders, gente me pedindo para falar sobre country music, enfim. Tá sendo muito legal isso. E vai ter, calma. A ideia é produzir conteúdos relacionados às eleições americanas, mas também outros tipos de vídeos falando sobre cultura norte-americana, sobre curiosidades, sobre a história dos partidos, sobre a história das eleições, enfim. A ideia é que isso aqui não seja apenas por um momento e que se torne um canal fixo. Então, agradeço muito quem tem mandado suas mensagens e todo o apoio. Tem sido uma experiência bem legal e já fiquem aqui com a minha gratidão. E se puderem, eu peço que compartilhem, curtam, indiquem para os amigos, porque é sempre muito bom. Agora, falando sobre o impeachment do Trump, a gente tem que dizer que essa semana foi uma semana bastante agitada na política norte-americana, né? Na segunda-feira começaram as primárias no estado de Iowa. Quem acompanhou aqui o canal viu toda a confusão que foi nas primárias do Partido Democrata, mas também teve primárias no Partido Republicano. Eu tinha comentado com vocês no primeiro vídeo que eu gravei que esse ano nós teríamos também primárias no Partido Republicano, porque dois candidatos desafiaram o Trump, né? O Joe Walsh, um congressista, e o ex-governador de Massachusetts, o Bill Weld. Não tem chances e na segunda-feira mesmo o Trump ganhou as primárias de Iowa com 96% dos votos. Na terça-feira nós tivemos o State of the Union, né, onde o Trump foi até o Congresso para fazer um balanço do que foram os seus anos e projetando o ano, né, efetivamente, né, para 2020. E na quarta-feira nós tivemos o julgamento do impeachment do Trump no Senado. E é sobre isso que trata esse vídeo, né? Eu queria fazer alguns comentários, algumas considerações que eu não necessariamente não vi serem feitas por aí, né? Não se trata, eu não vou explicar o que era o processo do Trump, nem o que ele estava sendo acusado. Indico que vocês escutem, por exemplo, o podcast do Café da Manhã de quinta-feira, que é um podcast da Folha de São Paulo, que explicou direitinho ali as origens do processo. Também não vou fazer nenhum tipo de julgamento de juízo, né, a respeito do que se eu acho que o Trump deveria ou não ter sido empichado. O meu objetivo nesse vídeo, na verdade, é tentar entender como isso reflete no cenário eleitoral e no cenário político norte-americano. Bom, desde o princípio, a ideia do impeachment, levado a cabo pelo Partido Democrata, que tinha maioria no Congresso, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Representantes, me parecia um pouco sem pé nem cabeça. Ainda que a acusação tivesse fundamento, né? Ainda que a acusação tivesse uma sustentação jurídica plausível, no atual momento, faltando um pouco mais de um ano para as eleições, como foi no caso lá, né? Foi em setembro de 2019 que começou o processo de impeachment, e vai ser em novembro desse ano, né? Me parecia que poderia soar como uma espécie de maus perdedores, de alguém que não conseguiu fazer frente ao governo Trump ao longo dos 3 anos e que agora estaria lançando mão de uma estratégia desesperada. Até porque essa percepção poderia ser utilizada pelo Trump durante as eleições, né, de que ele estaria sofrendo um golpe, ou de que o processo de impeachment era uma espécie de desespero dos democratas. E tinha uma outra questão que me parecia também bastante perigosa e que o Partido Democrata não levou em consideração
ou se levou em consideração, fez as contas erradas, que é o processo de impeachment começou por conta de uma investigação que o Trump pediu para ser feita contra o filho do Joe Biden, o seu principal adversário nas eleições. Isso caracterizaria o abuso de poder, né? Você usar de uma prerrogativa presidencial para perseguir um adversário político em seu território, adversário político que todos sabiam que seriam o seu principal rival nas corridas eleitorais. Bom, por que eu acho que a conta foi mal feita na época? Porque o Trump, mesmo se livrando do processo de impeachment, ia utilizar correntemente, recorrentemente, essas informações na época da eleição, né? Numa eventual eleição entre Biden e Trump ia fazer a sua máquina de propaganda veicular toda hora essa informação sobre a relação do filho do Biden com as petrolíferas ucranianas, né? Seria um trunfo para ele. Se livrando do processo de impeachment, ele poderia usar isso contra o Biden. E na minha opinião, isso aconteceu antes do que a gente imaginava, né? Acho que no processo de impeachment do Trump, quem saiu mais fragilizado foi o Joe Biden. E isso já ficou evidente em Iowa, né? O Joe Biden entrou como grande favorito, o anti-Trump, e na semana em que o Trump sai inocente do processo de impeachment, o Biden tem uma derrota acachapante em Iowa, ficando em 4º lugar. Nas pesquisas para New Hampshire, ele já aparece para baixo. Então, quem perdeu no processo de impeachment do Trump foi o Biden. Foi o grande candidato que o Partido Democrata tinha contra o Trump, né? E por isso o Partido Democrata perde um pouco da sua força para as eleições. Outra coisa, o processo de impeachment. E aí por isso eu falei, não vou julgar se ele é legal ou se não é, se eu acho que tem fundamento ou acho que não tem fundamento. Por quê? Constitucionalmente, desde a época da Constituição, né, o instrumento do impeachment entra na Constituição dos Estados Unidos, na elaboração da Constituição do impeachment, como forma de substituição da guilhotina, né? No lugar do mau governante, ao invés de ele ser guilhotinado, ele passava a ser empichado. E sempre lá, no processo da elaboração da Constituição, ficou bastante claro e evidente que tratava-se de um julgamento político, né? Como dizia o Alexander Hamilton, deve ser julgado o presidente que vai contra o povo, né? Então era um julgamento político, porque isso é bastante genérico. Qual presidente vai contra o povo? Em que sentido, né? Então não se trata, evidentemente, de... Você pode ter, por exemplo, um presidente que vai ser empichado sem ter cometido um crime, ou um presidente que cometeu um crime que não vai ser empichado, porque a natureza do impeachment, na Constituição americana, segundo o que os pais fundadores elaboraram, é política. E nesse sentido, ir contra o povo exige que o povo também esteja contra o governante. E quando a gente olha as pesquisas que apontavam sobre o processo de impeachment, nós tínhamos que 47,7% da população era a favor do impeachment. Então nós não tínhamos uma maioria gritante. Além disso, muito pouca mobilização popular, né? Principalmente em Washington, D.C. E terceira coisa, entre os republicanos, nós tínhamos apenas 9% do eleitorado republicano que eram a favor do impeachment. Como é que você convence um senador republicano a votar a favor do impeachment, sabendo que 91% do seu eleitorado é contra o impeachment? E mais do que isso, na segunda-feira foi divulgado uma pesquisa do Gallup dizendo que o Trump tem agora 49% de aprovação de seu governo por parte dos americanos, independente de partidos. É a maior aprovação do Trump desde sempre. E o Partido Republicano atingiu o número de 51% de aprovação, o maior número desde 2005, enquanto o Partido Democrata tem uma aprovação de apenas 45% da população.
Se o impeachment é político e exige uma mobilização da opinião pública, esse impeachment tinha tudo para dar errado, né? E o Trump sabia disso. Né? O Trump vem jogando já esse jogo há muito tempo. E aí entra aqui uma última reflexão sobre isso. Nós passamos os últimos 4 anos dizendo que o Trump era irracional, era impulsivo, que agia por instinto, que não jogava o jogo dos adultos. E às vezes eu acho que a gente analisa o Trump e outros presidentes e líderes políticos com o mesmo perfil como se nós fôssemos analistas de rugby assistindo uma partida de futebol americano. Parece o mesmo jogo que está sendo jogado, mas com algumas diferenças substanciais. E nesse ponto, nós acabamos cobrando que ele tenha alguns tipos de comportamentos que se esperava do jogo tradicional que a gente está acostumado a acompanhar, mas não é mais o mesmo jogo. A gente pode discutir se isso faz mal para a democracia, se isso é ruim para as instituições, a gente pode discutir isso, mas a gente também não pode deixar de assumir que a gente vive num novo momento, um momento de democracia de auditório, né? Um momento de democracia em que cada vez mais a relação entre o poder e o povo está fragilizada naquilo que antes eram os seus principais representantes, os partidos, os sindicatos, os políticos de maneira geral. Trump parece ter capturado isso de maneira em que se tornou um grande playmaker, né? Ele está sempre um passo na frente. Ele é quem catalisa o processo político e é quem dá as cartas. Isso ficou bastante nítido no dia do State of the Union, quando a Nancy Pelosi rasga o discurso que o Trump deu, a cópia do discurso que o Trump deu para ela, ao final do discurso do Trump. Você pode dizer, mas o Trump também faltou com respeito quando não deu a mão para ela e não a cumprimentou. É verdade, né? Mas isso você espera do Trump, né? Ele vai fazer isso. É isso que o eleitorado dele espera. A Nancy Pelosi responder da forma como ela fez demonstra, né? Deixa claro de que ela caiu no jogo dele. Ela foi jogar o jogo dele. E nesse ponto, demonstra que quem dá as cartas é ele. A semana foi perfeita para o Trump. Ele ganhou em Iowa, os democratas se enrolaram em Iowa, ele fez um discurso que teve bastante repercussão no State of the Union e ele foi absolvido do processo de impeachment. Nós estamos aqui discutindo esse tempo todo quem é o candidato ideal para derrotar o Trump, né, ou acompanhando as primárias democratas, mas a gente ainda tem que dizer que na corrida eleitoral, Trump ainda é o favorito. Se quiserem saber por que eu acho que o Trump é favorito para a corrida eleitoral, deixem nos comentários ou me procurem pedindo para que eu grave um vídeo sobre isso. Beleza? Até mais, um grande abraço.